Olá a todos, bem-vindos de volta. Bom, espero que vocês se lembrem que agora é importante que vocês se sentem com pessoas com as quais ainda não conversaram neste simpósio. Portanto, se você retornou do coffee break e sentou-se no mesmo lugar, pode levantar, aproveite esse tempinho para trocar de lugar e para outra mesa, porque para a próxima atividade, é uma dinâmica, é muito importante que você faça isso. Ok? Então vamos dar um tempo aí para o pessoal se levantar, trocar de mesa, caso não tenha feito isso ainda. Bom, enquanto isso eu gostaria de agradecer a todos que nos assistem ao vivo pela internet. São mais de 1.300 acessos, sendo 310 simultâneos neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. E não são apenas brasileiros, não. Nós temos ainda acessos da Itália, Portugal e Estados Unidos. E vocês que estão online, lembrando, podem também participar enviando perguntas, comentários e sugestões. Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. O objetivo desta dinâmica é facilitar uma sessão de reflexão em grupo para que os participantes possam aprofundar e internalizar os aprendizados do simpósio e construir relacionamentos. E para conduzir essa atividade, peço a atenção de todos, porque vou deixar com vocês com a senhora Millie Boyer, que vocês já conhecem. Ela vai conduzir essa sessão junto com a sua equipe da Rios Partners. Bom trabalho a todos. Alô? Obrigada. Alô? Olá. Eu vou ficar aqui embaixo para ficar mais próximo de vocês e também porque montamos uns painéis aqui na frente. Então, chegamos à nossa sessão de reflexão. Vocês ficaram ouvindo muita coisa desde ontem de manhã. E agora é a hora de processar isso um pouco. Vocês ouviram muito, cada um aprendeu alguma coisa e cada um de vocês também vem de um contexto diferente, onde vocês estão querendo, de alguma forma, aplicar o que vocês aprenderam aqui. Então, a intenção dessa sessão é ajudar vocês a fazerem exatamente isso. Processar um pouco o que cada um aprendeu e pensar sobre como aplicar isso quando vocês voltarem para os seus contextos. E também para ver, assim, como que mudaram as perguntas de vocês. Vocês chegaram aqui com algumas perguntas foram respondidas e talvez novas perguntas surgiram também, novas perguntas mais profundas. Então, vamos conversar sobre isso num formato de diálogo nas mesas. E o valor de fazer isso é um processo individual, de cada um articular seu aprendizado, e talvez o valor da troca também. Talvez uma outra pessoa da sua mesa aprendeu algo que você não prestou atenção, alguma coisa que você não absorveu, ou ela tem uma perspectiva diferente, mesmo tendo ouvido a mesma coisa. Então, escutar os aprendizados dos outros pode ampliar e aprofundar o nosso próprio aprendizado. E talvez nas mesas a gente até crie novos aprendizados também. Tá? Então, por isso, realmente é importante essa coisa de sentar com pessoas diferentes. Então, se você ainda está sentado com os seus colegas, ou se você está sentado numa mesa de 2 pessoas só, ou 3 pessoas só, queria encorajar vocês a ainda levantarem e caminharem para um outro lugar, para a gente ter mesas de 5 ou 6 pessoas, para a gente poder ter uma troca mais rica. Então, vou só dar um minuto para quem ainda precisa mudar de lugar. E essas 2 mesas aqui são mesas em inglês, tá? Essas 2 mesas da frente. Ok, todos acharam um lugar? Vocês vão ter tempo para se apresentar na mesa daqui a pouco. Eu vou só explicar a dinâmica. Por favor. Ok, eu vou mostrar como vai funcionar essa sessão aqui na tela. Então, no momento eu estou introduzindo a atividade, um pouquinho atrasado, mas vamos chegar lá. Daqui a pouco vocês vão ter uma chance de se apresentar nas mesas, cada um falar brevemente quem você é, de onde você vem e talvez por que você está aqui. Isso é uns 10 minutos no máximo, tá? E aí depois vocês vão ter um diálogo nas mesas sobre
as seguintes perguntas. Quais são os principais aprendizados que você obteve no simpósio? E como elas podem ser aplicadas aos desafios das iniciativas em relação à primeira infância com as quais você atua? Nesse diálogo, vocês vão ter uns 35 minutos para conversar, e é importante que cada pessoa na mesa tenha uma oportunidade para falar, né, aos outros, para compartilhar seus aprendizados. E nesse exercício, a gente vai encorajar vocês também a rabiscarem nessas folhas de papel que estão nas mesas, com essas canetas que estão aqui, para visualizar os aprendizados. Pode escrever palavras, pode fazer desenhos, pode criar diagramas, mas é importante visualizar o aprendizado para o aprendizado do grupo, e também porque depois vai ter um momento de circulação um pouco pela sala, 10 minutos, onde vocês vão poder circular, né, olhar para o trabalho das outras mesas, um pouco olhar para o flipchart. Não é um momento de apresentação formal, é mais para ver, eles criaram esse diagrama, o que significa isso, eles falaram da mesma palavra que a gente, do mesmo conceito que a gente. Então, fazer algumas conexões entre as diferentes mesas. Nesse momento, uma pessoa vai ficar na mesa para poder tirar dúvidas, não precisa fazer uma grande apresentação, mas para responder, receber as pessoas que vêm visitando. E os outros podem ficar circulando. Não vai dar tempo para visitar todas as mesas, mas visitar 3 ou 4 outras mesas para ter uma ideia do que foi falado ali. Depois disso, vocês vão voltar para a sua própria mesa e vocês vão ter 10 minutos para escrever como um grupo uma pergunta do grupo, que é uma pergunta aprofundada que surgiu desta conversa, e essa pergunta vai ser encaminhada para o debate entre os palestrantes que ocorrerá no final da tarde. Tá? Então, a sessão final vai trabalhar essas perguntas. E um aprendizado principal do grupo. Qual foi aquele aprendizado mais importante da conversa desse grupo? E vocês vão ter uma chance de, cada mesa, ler rapidinho essa pergunta e esse aprendizado. A gente vai construir 2 painéis aqui, que vocês vão poder olhar sendo construído durante o final da sessão, e na volta do almoço vocês vão poder olhar também no resumo dos aprendizados e perguntas. Vamos colocar o painel aqui fora da sala para todo mundo poder se familiarizar com os aprendizados do grupo como um todo. Tá? Vocês têm nessa programação na mesa também. E eu tenho aqui a Daniela Ferraz e a Daniela Santos, da RIAS. Elas vão me ajudar circulando um pouco pelas mesas para tirar dúvidas de vocês sobre o processo, encorajar vocês a rabiscarem, usarem as folhas e entrar no diálogo. Agora, a gente tem um pequeno desafio, porque nós somos 3 e vocês são 250. E quando 250 pessoas estão falando ao mesmo tempo, fica um pouco difícil para 3 pessoas chamarem a atenção. Então, a gente tem 2 ferramentas para isso. Uma é o nosso gong. Então, quando vocês ouvirem isso, vocês vão saber que é a hora de trocar de atividade. Tá? E, além disso, quando o gong não funciona e as pessoas estão continuando conversando, a gente levanta a mão assim. Se vocês perceberem que as facilitadoras estão levantando a mão, vocês também levantam a mão e param de falar. Tá? Não é e o meu aprendizado foi isso, aquilo, e o que você achou disso? Não, é isso aqui, tá? Levantando, parando de falar. E quando as outras pessoas perceberem que o grupo todo está ficando quieto, levantando a mão, os outros também vão levantar a mão, e a gente cria uma onda de silêncio que permite que as pessoas completam a frase e, né, vão terminando para prestar atenção de novo à plenária. Tá bom? Então, a gente vai entrar na atividade, vocês vão começar se apresentando nas mesas e depois dialogando sobre essas 2 perguntas. A gente vai circulando, se alguém tiver dúvida sobre o processo, é só levantar a mão e a gente vai chegar na sua mesa. Tudo bem? Então, podem começar.
Faltam 5 minutos para o diálogo. Faltam 5 minutos. 5 minutos. Prestem atenção para que todas na mesa tenham uma chance de falar. 5 minutos.
Parabéns. Vocês ouviram as instruções muito bem. Então, o próximo passo, espero que deu para refletir, conversar, dialogar. O próximo passo é fazer uma pequena circulação pelas outras mesas. Tá? E a ideia não é a pessoa que fica na mesa dar uma instrução, uma apresentação total de tudo que foi falado, é mais as pessoas, e aí, o que foi falado aqui? Esse tema aparece, né, igual que a gente conversou, veja uma conexão, o que significa isso? Por que é essa espiral aqui? Por que vocês fizeram esse desenho? Como se fosse um pouco, não sei, no mercado ou no museu, olhando para diferentes construções aqui, para ter uma ideia. Então, cada pessoa provavelmente visite 3 ou 4 outras mesas para fazer conexões e ver o que foi trabalhado aqui. Então, uma pessoa fica na mesa para receber e as outras pessoas ficam circulando. 10 minutos.
Ok. Vamos voltando à mesa original. Ok. Voltando à mesa original, sentando. Ok. Próxima instrução. A tarefa agora, em 10 minutos de novo, é para a mesa escrever uma pergunta aprofundada, e essa pergunta vai para o debate final do dia de hoje, e um aprendizado principal. Então, entre tudo que vocês conversaram, tem que destilar, né, o ponto mais essencial, o aprendizado mais essencial e uma pergunta aprofundada. E talvez até considerando um pouco o que vocês olharam para as outras mesas, do trabalho das outras mesas, qual que é a contribuição que a sua mesa realmente gostaria de dar para o coletivo aqui. Agora vocês vão, cada mesa tem 2 post-its hexagonais. Uma azul, que é para perguntas, e uma hexágono rosa, que é para os aprendizados. E tem um ponto importante desses hexágonos, que é importante escrever com um ponto para cima. Tá? Então, escrevam assim como está a letra ali, a nossa pergunta. Tem que escrever desse jeito, com ponto para cima, porque a gente vai construindo um mapa aqui dessas perguntas e é importante que seja escrito desse jeito. E é importante lembrar que as perguntas são no azul e os aprendizados na rosa. E deve escrever com a caneta Pilot, não com caneta Bic. Vocês podem escolher qualquer cor das canetas Pilot, das 3 cores que vocês têm, e escrever legivelmente, né, para a gente poder olhar o painel, não de longe, mas pelo menos de perto, poder ler o que está escrito lá. Tá bom? Qualquer dúvida, levantem a mão e a gente vem para a mesa. Tem 10 minutos para escrever uma pergunta no hexágono azul e um aprendizado no hexágono rosa. Obrigada.
5 minutos. Mais 1 minuto.
Ok, eu vou pedir para vocês, na verdade, quem tiver pronto, já levantar, vir aqui trazendo os seus hexágonos, uma pessoa da mesa. A gente tem 15 minutos para sair da sala e a gente precisa ouvir 23 mesas. Então, isso significa, tipo, 30 segundos por mesa. É só o tempo de ler, podem começar vindo. É só o tempo de ler a sua pergunta, o seu aprendizado e colocar aqui. Então, vamos ouvindo. Quem não estiver pronto, escreve em silêncio na mesa e vamos prestar atenção aqui na frente, por favor. Ok. O nosso aprendizado foi envolver todos os atores para um processo de colaboração. E a nossa pergunta: como criar um processo autoavaliativo simples e eficaz para as pequenas intervenções? A nossa pergunta é como desenvolver a resiliência nas famílias. E o aprendizado é a importância de se trabalhar com os fatores de proteção e não com as carências sociais. O aprendizado do nosso grupo foi: errar é transformador. E a pergunta foi: qual a inovação possível para avaliar um custo menor? O aprendizado da nossa mesa foi a ampliação do olhar em escala e a busca ativa de parcerias. E a pergunta que ficou foi como ampliar a escala sem perder a essência das iniciativas. No nosso grupo, o aprendizado foi: interdependência, intersetorialidade e complexidade parte todo são mais efetivos que visão encadeada, seja de baixo para cima ou de cima para baixo. E a pergunta foi: como na avaliação de desenvolvimento articular processo, interesse do formador, com resultado, interesse do político? A nossa pergunta é como preservar o foco e customização das ações aplicando a escalabilidade. E nossa aprendizagem, né, foi alinhar a inovação com a integração em prol do desenvolvimento. Tivemos 2 aprendizados. Inovar é gostar de correr riscos e é fundamental agir de forma integral e intersetorial. E a nossa pergunta é: como desenvolver ações em escala, sem perder qualidade, garantindo atendimento às crianças e envolvendo as famílias? A pergunta do meu grupo foi: como inserir a participação das crianças em todos esses processos? E o nosso aprendizado foi abrir-se para as possibilidades sem julgamentos. Bom, do meu grupo, a pergunta foi: como aplicar a escalabilidade no Brasil em nível nacional, contando que é um país extremamente diverso. É muito difícil. Na Amazonas é muito diferente de São Paulo, por exemplo. E o nosso aprendizado foi o empoderamento, né, o elemento principal para que tudo aconteça independentemente de governo. Bem, a nossa pergunta foi como conciliar os interesses públicos com os interesses da sociedade. E o nosso aprendizado foi os grandes desafios que temos pela frente, integração, inovação e transformação. O nosso aprendizado foi espaços de diálogos intersetoriais, incluindo as famílias e quem está na ponta. E a pergunta seria: quais seriam as estratégias mais detalhadas, do ponto de vista da metodologia, para a escalabilidade? Nosso maior aprendizado foi que, em relação à criatividade, pode ser individual, mas a inovação é sempre colaborativa. Eu acho que não só um aprendizado, como também uma grande motivação, porque eu acredito que todo mundo que está aqui gosta muito de trabalhar com pessoas e sabendo que podemos contar uns com os outros, né? Parece um pouco, né, piegas, mas, na verdade, é isso que motiva a gente.
E a nossa pergunta é como vencer barreiras culturais entre técnicos e a comunidade, que eu acho que isso é uma barreira que a gente encontra bastante, de poder alinhar e trazer todo mundo no mesmo nível, né, de importância, na verdade. Você não sabe menos, nem você sabe mais. Na verdade, todos sabemos e construímos juntos. O aprendizado foi a importância de fortalecer parcerias. E a pergunta é, como tornar a primeira infância reconhecida socialmente? Bom, o aprendizado foi a importância de se trabalhar intra e intersetorialmente e fazer supervisões frequentes. E a pergunta foi, que instrumentos existem para avaliar a transformação nas práticas dos profissionais e das famílias em relação aos cuidados com as crianças? Bom, o nosso aprendizado é que a inovação social é um ato de ousar e que é fundamental buscar o controle de riscos nesse processo. E a pergunta é como implementar uma agenda em desenvolvimento de primeira infância em escala nacional que seja flexível em relação às diversidades e consistente em relação a conceitos, boas práticas e resultados. O aprendizado, sistematização da intersetorialidade. E a pergunta, como pensar numa metodologia que proponha inovações de programas em escala? O aprendizado, a importância da motivação, satisfação com o trabalho e mover-se para além da recompensa financeira. A nossa pergunta, como avaliar e intervir na resistência à mudança nos sistemas sociais dinâmicos e complexos? O aprendizado é a integração a partir de processos de escuta de todos os envolvidos no projeto. Que a gente só consegue, todo mundo que passou por aqui falou que a gente tem que fazer junto. E a pergunta é assim, o como, né? Como fazer isso junto com todo mundo? Que é como compatibilizar com sinergia os diferentes interesses e objetivos de todos os envolvidos, de todos os stakeholders que estão envolvidos no projeto. O nosso aprendizado foi a inovação como resultado do escalonamento e a avaliação. A nossa pergunta é como a inovação e o impacto das ações exitosas voltadas à primeira infância podem ser implantados em um contexto contraditório de políticas e necessidades sociais? O nosso aprendizado, os fatores que causam os estresses tóxicos e suas consequências. E a nossa pergunta é como desafio, quais os principais fatores que limitam o processo do fortalecimento familiar? O nosso aprendizado, a escalabilidade na superação do estresse tóxico. E a pergunta, como quem deve motivar, facilitar a colaboração entre setores e conseguir que os atores intersetoriais saiam de sua zona de conforto para trabalhar com outros. A gente sintetizou nossa discussão em duas frases bem curtas. A primeira é o aprendizado, é que é preciso construir pontes. E a nossa pergunta é como criar o novo a partir das velhas estruturas, ambas pensando numa estrutura de gestões de 4 anos, a relação política-sociedade, universidade. Então, fica nesse contexto. O nosso aprendizado tem a ver com a importância da interdisciplinaridade, né, para várias pessoas com conhecimentos diferentes atuando em prol da educação, compartilhando conhecimento. E a nossa pergunta foi como vencer as barreiras políticas para assegurar a implantação de programas para a primeira infância. Nosso aprendizado foi a inovação requer colaboração. E a pergunta é como levar à escala aspectos intangíveis de motivação e engajamento. Obrigada e parabéns a todos. Acho que foi uma sessão, uma conversa bem rica aqui.
Então, nós estamos agrupando aqui os 2 painéis, estaremos colocando elas ali fora, então, para vocês olharem na volta do almoço. E estaremos direcionando essas perguntas também para o painel no final da tarde. Acho que, na verdade, já tem material aqui para um 4º simpósio. E eu acho que isso também, assim, não é que as respostas vão vir só de fora, né? Eu acho que também são desafios para todos nós refletirmos no nosso trabalho, né? E aprendendo até o próximo encontro aqui. Né, as perguntas que vivemos são bem poderosas. Então, obrigada por compartilhar suas perguntas e aprendizados conosco. Vamos passar para a mesa de cerimonias. Muito obrigada e parabéns a todos vocês. Essa atividade foi, de fato, muito proveitosa e as perguntas e aprendizagens produzidas nesta atividade estarão disponíveis nestes painéis, como a nossa palestrante falou, e a equipe da Rios Partners fará uma síntese das perguntas para apresentá-las aos palestrantes no debate que ocorrerá no último painel deste simpósio. Nós gostaríamos de reforçar mais uma vez a importância de preencher a ficha de avaliação que se encontra no caderno. Se por um acaso você não tiver mais essa ficha, você pode retirá-la no balcão de credenciamento e ao final do dia ela deverá ser entregue neste mesmo balcão. Não se esqueça que ao entregar a ficha, você pode retirar uma lembrança deste evento. E não se esqueçam também de devolver os fones de tradução ao sair do auditório. Vocês devem devolvê-los e retirá-los novamente ao retornarem do almoço. Nós imaginamos, então, que depois dessas atividades, todos precisem de um tempinho para descanso. E por isso nós faremos um intervalo para o almoço e voltaremos pontualmente às 14 horas. Aproveitem alguns minutos da hora do almoço para visitar os painéis e lembramos que os senhores não precisam levar os pertences, eles podem ser guardados na nossa chapelaria. Bom almoço, bom apetite a todos e até mais tarde. Eu digo adeus a